Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Eu sou Palermo, terapeuta holístico, e é muito bom ter você aqui no canal. O tema que eu trago hoje para a gente poder conversar, para a gente poder hoje debater, é decepção. Mas nós vamos procurar trabalhar esse tema, decepção, por vários aspectos, por vários âmbitos, para que a gente possa compreender de uma forma um pouco mais abrangente, de uma forma um pouco mais clara, o porquê é que de repente nós nos tornamos pessoas tão magoadas, tão ressentidas, né? Nós vamos nos tornando magoados e ressentidos no decorrer da vida, e quando de repente nós nos damos conta, nós perdemos uma boa parte da vida. Ou seja, uma boa parte da vida que nós poderíamos ter sido, de repente, felizes, não conseguimos ser por conta de decepções. Então, esse termo decepção é um termo extremamente explorado aqui no consultório, por conta das pessoas que chegam aqui ressentidas, magoadas, rancorosas, pessoas completamente, muitas vezes fora do jogo da vida, e por motivos pequenos, por motivos que não tem de fato tanto sentido assim, e é isso que a gente vai tratar aqui nessa live hoje. Então sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu coloquei como tema para essa live, decepção é ver o outro de um jeito errado, e a gente vai ver por que esse tema está colocado dessa forma. Por que de repente nós vemos as pessoas por um ângulo que não é o correto? Né? Se nós entendêssemos que a vida ela acontece no aqui e agora, que acontece nesse momento presente, e que ela acontece exclusivamente no aqui e agora, ou seja, não existindo mais o tempo passado, não existe mais o passado, não existe o futuro, só existe o agora, não haveria motivo para tantas decepções, para tantos rancores, para tantas mágoas, para tantas tristezas, não é? Então, é infinitamente grande o número de pessoas magoadas e ressentidas. É muito difícil, por exemplo, alguém chegar aqui no consultório que não esteja vivenciando esse tipo de sensação, de sentimento, né? Pessoas que têm dificuldade, inclusive, de dar prosseguimento às suas vidas, sabe? Pessoas que acabam parando no tempo. Pessoas que quando se dão conta, a vida passou, o ano passou, o mês passou, a década passou, de repente, tanto tempo, metade, 50%, 60% da vida passou e a pessoa ficou presa aí com ressentimentos, com mágoas, com rancores, com revanches, sabe? Com situações de descrédito total, aonde automaticamente a pessoa acaba se machucando, né? Então, é muito grande o número de pessoas que perdem as suas encarnações, se não a encarnação inteira, mas grandes partes das suas encarnações, com sofrimentos, com ideias de vingança, né? Ideias de vingança contra pessoas que lhe fizeram mal. Veja, quando alguém nos faz algum mal, isso acontece no campo da emoção, mas quando eu quero me vingar, eu saio do campo da emoção e entro no campo da razão. E aí automaticamente tudo começa a ser premeditado. E na medida em que nós começamos a premeditar um ataque a alguém, ou uma revolta, ou uma vingança por para alguém que de repente tenha nos feito alguma coisa, ou que de repente nem fez, mas que nós acreditamos ter feito, nós começamos a utilizar boa parte da nossa energia, de uma energia crística, uma energia messiânica que existe em nós, que poderia ser utilizada para a nossa cura e para a cura das pessoas ao nosso redor, nós começamos a utilizar isso com finalidades sombrias, né? Mas, então, dentro desse tema decepção, dentro dessa primeira modalidade que nós vamos tratar aqui na live de decepção, nós vamos pensar da seguinte forma: o outro só faz o mal a alguém quando esse alguém permite, né? Então, se alguém fez mal a você, se alguém fez mal a mim, é porque nós permitimos isso.
nós demos acesso à pessoa para aquilo, porque quando você não dá acesso para alguém, esse alguém não consegue te derrubar, esse alguém não consegue te machucar, esse alguém não consegue te trair, ele não consegue... ele não consegue entrar dentro do seu campo eletromagnético da forma como ele consegue, por conta das expectativas infundadas que você não vai criar. Nós vamos ver no decorrer da live situações que são trazidas aqui ao consultório, onde as pessoas elas acabam sempre quebrando a cara, sempre se machucando por conta de expectativa infundada. Então você gera uma expectativa e gera expectativa em cima de expectativa. E quando nós vamos ver, nós estamos flutuando, nós não colocamos os pés no chão, nós não conseguimos colocar os nossos pés no chão. Não dá para a gente fazer isso porque nós vivemos em cima de expectativas. E todo mundo que vive em cima de expectativa, mais cedo ou mais tarde, vai acabar se machucando, vai acabar quebrando a cara. A vida humana, então, se nós partimos para pensar por esse ângulo, por esse prisma, ela é dividida em dias de coragem e dias de muita coragem, sabe? Por quê? Porque nós estamos dentro de parece que nós vivemos dentro de um campo minado, onde viver é correr riscos. Porque quando nós começamos a colocar expectativa nas pessoas, quando nós começamos a colocar expectativa em cima de tudo aquilo que possa eventualmente nos acontecer, não há como ser diferente. A gente vai acabar encontrando situações adversas. Por quê? Porque é isso que nós estamos criando quando nós criamos expectativas, quando nós saímos da realidade, quando nós paramos de pisar no chão, não é? Nós temos que ter os nossos pés no chão, nós temos que ter as nossas mãos nas estrelas, a nossa cabeça nas estrelas, mas os pés, eles precisam estar fincados no chão. E quando nós estamos com os nossos pés fincados no chão, não há momento para expectativa, não há momento para você ficar devaneando entre passado e futuro. Porque quando você está no aqui e agora, a coisa é muito prática, ela é muito objetiva, ela é muito radical. Bom, então nós tendemos a temer as decepções. Então nós tendemos a temer as decepções apenas quando nós precisamos enxergar a vida através delas. Uma decepção, se ela for encarada como um mecanismo de libertação, a decepção ela pode ser algo de extrema funcionabilidade dentro da nossa alma, porque de repente quando você cria uma expectativa, você cria uma farsa e você começa a acreditar em farsas, você começa a acreditar em contos da carochinha, você começa a acreditar em falas bonitas, você começa a dar crédito e dar a possibilidade de pessoas mal intencionadas interagirem com você e de repente com a intenção naturalmente de obter alguma coisa de você ou de remover ou de retirar alguma coisa de você. Então quando eu penso que a decepção ela é um mecanismo que me permite enxergar as pessoas como de fato elas são, então vamos imaginar que você esteja sendo enganado, traído, que você esteja sendo feito de bobo ou de boba por uma determinada pessoa. E aí, de repente, quando aquilo vem à tona, porque você gerou uma expectativa infundada sobre aquela pessoa, automaticamente você fecha todas as portas, você fecha todas as barreiras. E na verdade que você fecha as portas, as comportas e as barreiras, aquela pessoa não consegue mais te atingir. Né? Então bendita seja a decepção que nos ajuda a enxergar com clareza coisas e situações que de repente a gente não gostaria de enxergar. Você muitas vezes está diante de uma pessoa que é muito mal intencionada. Você muitas vezes está diante de pessoas que são muito mal intencionadas, pessoas que estão sempre buscando alguma vantagem por estar perto de você. Então, quando você não quer enxergá-las da forma como realmente elas são, automaticamente você começa a criar uma fantasia, né?
Então, quando você cria essa fantasia, automaticamente é quando as pessoas têm chance de te enganar, ou quando elas têm chance de nos enganar, porque nenhum de nós está livre desse tipo de assédio sombrio, porque isso é um assédio da sombra, né? Porque luz e escuridão é uma coisa só. Então, se eu utilizo um pensamento para auxiliar pessoas a terem uma qualidade de vida melhor, isso é luz. Se eu utilizo um pensamento justamente para obter alguma coisa de alguma pessoa de uma forma muitas vezes até ilícita, isso é sombra, mas é ausência de luz. É uma luz que não está sendo utilizada de uma forma messiânica, de uma forma crística, né? Então é muito importante nós estarmos sempre atentos à nossa intuição e ao nosso espírito. Porque muitas vezes, quando nós estamos diante de uma pessoa, estamos nos aproximando diante de uma pessoa que é mal intencionada, você pode perceber que o seu espírito, ele sempre te diz, sai fora, não entra nisso, não dá vazão, sabe? Não permita que essa pessoa se aproxime. Eu sei, pela minha própria experiência de vida, muitas e muitas vezes na vida, eu estava iniciando algum tipo de relacionamento profissional, não importa o tipo de relacionamento, mas automaticamente a primeira informação que vinha é, não faz isso, não entra nisso, porque de fato você vai realmente quebrar a cara. Você está enxergando as pessoas, ou uma determinada pessoa, ou várias pessoas, não como elas são, mas como você gostaria que elas fossem, não é? Então situações nada legais começam a acontecer, tá? Sabe, situações desagradáveis, você começa a dar espaço, a dar vazão a situações desagradáveis, assim, a situações desastrosas, porque você se deixou levar. Nós nos deixamos levar pela ilusão, pela farsa, pelas aparências, pelas palavras bonitas, sabe? E por encenações. Tem pessoas, por exemplo, que poderiam estar encenando papéis, de repente, em peças teatrais, em cinema, em novelas, porque são pessoas que sabem como encenar. Eu não estou falando de atores, eu estou falando de pessoas comuns do dia a dia, que utilizam de todo e qualquer subterfúgio para poder obter algum bem, alguma coisa, algum bem-estar, sei lá eu, alguma vantagem, algum privilégio sobre alguém. Mas isso ocorre porque essas pessoas, elas querem, de fato, nos envolver. E muitas vezes elas desejam estar conosco ou alguma coisa, elas desejam alguma coisa de nós, mas com atitudes extremamente sombrias. Sabe quantas e quantas vezes você já foi enganado, você já se sentiu enganada, por exemplo? Se você parar para pensar, você vai ver que muitas dessas vezes, por antecipação, você sabia que a coisa não ia dar certo. Você sabia que aquilo teria um final ruim. Você já sabia por antecipação que determinadas pessoas, ou uma determinada pessoa, ia pisar no seu calo, ia fazer você de bobo, ia fazer você de gato e sapato, não é? Bom, quando nós lidamos então com uma pessoa narcisista, quando nós lidamos com uma pessoa tóxica, aí a coisa fica pior ainda, porque em geral essas pessoas, elas nos envolvem de tal forma que muitas vezes nós não conseguimos reagir. Você já reparou que muitas vezes, tomara que isso nunca tenha acontecido com você, tomara que nunca venha a acontecer com você, você está lidando com uma pessoa mal intencionada, com uma pessoa tóxica, com uma pessoa narcisista. Essa pessoa, ela age de tal forma, ela faz coisas erradas e ela incute na sua mente que o erro é seu. Ou seja, ela faz a coisa errada e ainda ironiza na cara de todo mundo, né? Fazendo outro acreditar que ele cometeu o erro, que ele cometeu algum tipo de delito, quando na verdade foi justamente o inverso. Então essas pessoas, essas pessoas inescrupulosas, elas agem, elas nos envolvem, elas envolvem o outro, elas envolvem o outro de uma tal maneira que o outro não consegue ser desagradável. E pelo fato de você não conseguir ser desagradável, sabe, ou ter uma atitude indelicada, porque
É impressionante, para pensar e veja quantas vezes, por exemplo, você já esteve nesse tipo de situação. Você sabe que o outro está te enganando, você sabe que ele está com malandragem, você sabe que as intenções daquela pessoa não são nada legais, mas você não consegue agir de uma forma áspera, de uma forma onde você consiga de fato se defender, se colocar naquele momento de uma forma própria. Sabe? É como se você se permitisse, ficar envolvido numa névoa sombria, numa névoa espessa, onde você não consegue raciocinar. Parece que você muitas vezes entra num transe hipnótico, porque essas pessoas, elas têm um padrão magnético bastante elevado, né? Geralmente esse tipo de pessoa tóxica, uma pessoa narcisista, elas têm um magnetismo pessoal delas muito elevado. E esse magnetismo pessoal, quando utilizado com a intenção de gerar danos ao outro, ou seja, obter coisas de forma lícita ou ilícita de alguém, ele vai agir de tal forma e a pessoa que está sendo atacada, agredida, ela não consegue reagir, porque ela tem receio de ser desagradável, receio de ser indelicada, sabe? Fora o número de desencarnados, de personalidades múltiplas, que ainda atuam nesse sentido com uma finalidade própria de fazer com que uma determinada pessoa caia em desgraça, por exemplo. Então, quando você tem um inimigo, sabe, esse inimigo é encarnado ou desencarnado, ele vai se utilizar, por exemplo, das suas personalidades múltiplas, ou de muitas delas, justamente para conhecer os meandros da sua existência, da sua vida, para saber exatamente onde vai te pegar, não é? Mas então, voltando a falar com relação àquelas pessoas tóxicas, é bastante grande até o número de pessoas que colocam as suas vidas em risco. Eu já perdi as contas aqui no consultório de quantas pessoas chegaram aqui e que passaram por situações que de repente poderiam ter as suas vidas tiradas. Porque essas pessoas narcisistas, por exemplo, essas pessoas tóxicas, muitas dessas pessoas são psicopatas. São pessoas, não são pessoas que querem fazer o mal, elas são pessoas que são o mal, elas representam o mal, elas respiram o mal, não é? Então, bendita, no caso, a desilusão, porque é melhor uma desilusão, por exemplo, pois a desilusão ela acaba se tornando, nesse caso, que nós estamos conversando, uma espécie de um antídoto contra ataques maiores no futuro. Então, imagina que alguém tenha sido lesado, aquela sensação ou aquela situação de descontrole, se ela não é interrompida, muitas vezes aquela pessoa é levada à miséria. Eu lembro que quando eu comecei a atender pessoas, há cerca de, aí já faz mais de 25 anos, deve ser por volta de uns 27, 28 anos, naquela época eu atendia pela internet, né? Eu atendia gratuitamente, eu atendia pelo ICQ, então eu conversava com as pessoas, eu estava em pânico, eu não conseguia realmente ter uma qualidade de vida decente, normal. E aí, automaticamente, eu acabava conversando com muita gente que me procurava através do ICQ. E naquela época, eu imagino hoje que deve ser muito pior, mas naquela época eu perdi as contas de quantas mulheres viúvas, sozinhas, tinham sido atacadas, sabe? Atacadas não fisicamente, mas por seres mal intencionados. Pessoas que se apresentavam na internet naquela época, naquelas salas de bate-papo, que eu costumava, inclusive, frequentar, pessoas que se apresentavam como magos negros. Parece que determinadas mulheres têm uma fascinação pelo mal, fascinação por gente que diga ter algum tipo de poder. Então, o poder que esses homens tinham, por exemplo, e mulheres tinham também com relação a alguns homens, que se intitulavam magos negros ou magas negras, por exemplo, na verdade elas limpavam a conta corrente das pessoas e deixavam as pessoas muitas vezes sem absolutamente nada. E isso era uma coisa que não acontecia a nível territorial, né? Eu lembro de um caso de uma mulher, essa mulher devia ter na época 55, 60 anos,
não era muito mais do que isso, não. Isso faz bastante tempo, né? E ela começou a se relacionar, ter um relacionamento a nível de internet com um homem que eu acho que era da Inglaterra. Era uma coisa mais ou menos assim. Então aquele sujeito, ele armou toda uma encenação. Ele tinha uma garotinha de 17, 18 anos que conversava com ela quase que diariamente, e ela dizia que o pai dela era maravilhoso, que a mãe tinha morrido, e que o pai, ele era uma pessoa muito isolada, muito largada, e que ela tinha sido, por exemplo, um oásis na vida do pai, porque o pai passou a ser feliz, o pai encontrou teve um novo ar de felicidade, coisas mais ou menos assim. Pois aquele sujeito, ele veio da Inglaterra, essa mulher morava, acho que na cidade de São Paulo, na capital. Pois ele veio da Inglaterra, ele se instalou na casa dela com essa garota, que no fundo não era filha coisa nenhuma. Eles limparam a conta corrente dessa mulher, que tinha um poder aquisitivo relativamente grande, e simplesmente sumiram quando ela de fato foi dar pé da situação. Aquele homem não existia, aquela personalidade criada não existia, aquela garota não existia. É natural que existiam pessoas mal intencionadas, é disso que nós estamos falando. Então quando você cria expectativa, quando você olha para uma pessoa, você pode perceber que você não está vendo a pessoa, você está vendo na pessoa aquilo que você quer enxergar. E isso acontece muito a nível de relacionamento sentimental, a nível de relacionamento amoroso, não é? Porque as pessoas geralmente elas são tão carentes que quando elas olham para alguém e esse alguém interessa fisicamente, por exemplo, elas colocam todas as expectativas que elas têm sobre aquela pessoa. Isso tanto faz o homem quanto a mulher, não é? E na medida que essa expectativa é quebrada, porque uma expectativa ela não retrata a realidade, ela retrata aquilo que a pessoa quer encontrar. Então, vamos imaginar que eu esteja diante de uma mulher, e eu olhe para essa mulher, eu resolvo acreditar que essa mulher é a minha alma gêmea, essa mulher é justamente a minha contraparte, é a mulher da minha vida. Então eu vou colocar sobre essa mulher um escafandro, não é? Sabe aquela roupa de mergulhador que pesa 120 quilos, 130 quilos? E essa pessoa, durante algum tempo, ela vai suportar aquela carga. Só que vai chegar um determinado momento em que ela não suporta mais e ela começa a dizer, chega, para mim chega, eu não quero mais saber disso. Isso é loucura. Porque quando a pessoa percebe o nível de ausência de lucidez do outro, muitas vezes já passou muito tempo. Foi o caso dessa mulher em São Paulo, que quando chegou a me procurar, ela estava praticamente na miséria, né? Porque aquelas duas pessoas, aquele homem que tinha aproximadamente 60 e poucos anos e aquela garota, eram dois vigaristas de plantão e de fora, que sintonizavam pessoas através de salas de bate-papo, né? Isso acontece muito hoje, através dessas redes de relacionamento. Sabe, é muito grande o número de pessoas que são enganadas, lesadas, a torto e a direito, pelo outro que sabe o que está fazendo, né? Porque o sujeito que entra dentro de uma rede social como essa, por exemplo, sabendo já o que ele vai procurar, ele não vai procurar a mulher da vida dele, dos sonhos dele. Ele vai procurar aquela pessoa que está viajando completamente na maionese e criando expectativas para encontrar de repente o príncipe encantado, né? Bom, enfim, então bendita a desilusão, porque ela é um antídoto que nos reconduz ao caminho do sucesso, ao caminho da nossa felicidade, ou ao caminho do discernimento. Então a decepção, ela não é quase que nunca ocasionada por alguém. Eu não posso dizer, por exemplo, que eu fiquei decepcionado com o João, com o Antônio ou com a Maria, porque na verdade eu não fiquei decepcionado com essas pessoas, eu fiquei decepcionado com as pessoas que eu acreditei que elas fossem. Sabe, é muito comum as pessoas falarem, por exemplo, em traição a nível de relacionamento, casamento, namoro, noivado, né? Relacionamentos do dia a dia. Então as pessoas traem umas às outras. Teoricamente é assim, não é? O homem trai, a mulher trai, hoje virou moda trair. Mas quando uma pessoa está traindo, ela não está traindo o seu cônjuge ou a pessoa com quem ela está vivendo. Ela está traindo ela própria.
Porque quando acontece a traição é uma fuga interna que aquela pessoa tem. Ela não suporta a vida que ela tem, ela não suporta a forma como está se comportando a existência dela. Então, de repente, ela começa a fabricar nas pessoas que ela encontra aquilo que ela tanto quer almejar, que ela almeja encontrar, aquilo que realmente ela acha que vai ser a salvação da vida dela. Então ela vai colocando expectativas em cima de expectativas, em cima de pessoas, e de repente ela vai quebrando a cara. Eu conheci uma garota uma vez, aqui no consultório, né? Atendi uma moça, que é uma mulher inteligente, uma moça bonita, capacitada, sabe? Tinha um grau de instrução bastante elevado, tinha uma profissão, tinha uma profissão, ela tinha uma forma de existir dela, ela não dependia de absolutamente ninguém. Ela era muito disciplinada, muito esforçada a nível profissional, mas a nível sentimental, por exemplo, cada vez que se aproximava dela alguém que realmente era legal, ela não suportava. Ela sabia que aquele cara era legal, ela sabia que aquela pessoa iria fazer dela, iria fazer muitas coisas por ela, mas ela não conseguia se sintonizar. Ela só conseguia se sintonizar com pessoas mal intencionadas, com homens mal intencionados. Aqueles sujeitos que realmente ficam tirando vantagem de todo mundo. Aliás, não é só homem que faz isso, mulher também. Né? Infelizmente, o mundo que nós estamos vivendo, ele está muito relacionado a isso. As pessoas viverem, por exemplo, agora, de uma forma desordenada, de uma forma desembestada. E quando essas pessoas se dão conta, muito tempo passou da vida. Né? Enfim, é basicamente sobre isso que a gente está falando, sobre decepção, sobre algumas nuances da decepção, sobre alguns aspectos em que a decepção de fato pode acontecer. Então, com relação a esse assunto, se esse tema está te interessando, se esse assunto está, se você está achando isso legal, procura deixar aí o seu like para que o algoritmo possa levar esse conteúdo, esse material para mais pessoas. E também, veja só, se eventualmente você tiver alguma questão, alguma dúvida, alguma colocação, se você tiver, por exemplo, alguma situação a compartilhar, escreve nos comentários, mas por favor clica nesse pontinho de interrogação para mim conseguir identificar, justamente para a gente poder dialogar. O objetivo dessas lives que eu faço, não é? É sempre de trazer à tona algum tipo de informação que possa nos auxiliar a ter uma qualidade de vida melhor. A gente só consegue realmente entender, muitas vezes, o mundo como ele está, quando você começa a olhar as pessoas por dentro. Porque, no fundo, as pessoas são diferentes, têm portes diferentes, estados sociais, sabe, bastante diferentes, são pessoas com níveis de consciência muito diferentes, mas, na verdade, todas as pessoas vivem praticamente o mesmo drama. Não importa o nível social, o nível intelectual das pessoas, porque, no geral, quando o assunto se trata de relacionamento, por exemplo, com o outro, não só relacionamento sentimental, amoroso, mas qualquer tipo de relacionamento, é sempre tudo muito parecido. Poucas são as pessoas que realmente têm um filtro e conseguem, de fato, perceber dentro do seu campo de intuição, perceber as informações que vêm do seu próprio espírito. Então, todos nós vamos colhendo, no decorrer da vida, decepções de relacionamentos aparentemente promissores, porque quando alguém quer fazer alguma coisa, quando esse alguém tem interesse, eu tenho qualquer tipo de interesse, não importa qual seja o interesse sentimental, ou físico, ou material, essa pessoa, ela vai fazer acontecer, ela vai se mostrar de uma forma extremamente... ela vai procurar ser aquilo que a pessoa quer. Eu tive uma vez um paciente que ele sabia que ele era assim. E ele veio aqui justamente para que eu procurasse ajudá-lo. Por quê? Porque ele se aproximava das pessoas, mas ele não queria tirar dinheiro de ninguém.
Mas acontece que ele só queria deixar as pessoas presas a ele, emocionalmente falando, sentimentalmente falando. Então ele era um tipo de um galã, ele fazia o papel do galã, aquele sujeito que leva flores, aquele sujeito que diz eu te amo e que fica mandando mensagem, até o ponto em que a pessoa realmente estava conectada a ele. A partir dali ele simplesmente deixava a pessoa a ver navios. Sabe, ele sabia, ele era um homem extremamente sedutor, porque tudo dentro dele acontecia dentro de um processo de sedução. Né? Ele tinha uma visão da espiritualidade extremamente reduzida. Né? Ele não conseguia perceber, na verdade, que aquilo era uma coisa ruim. Mas ele, depois, quando ele foi se percebendo melhor, ele foi começando a compreender melhor por que é que ele fazia aquilo, porque cada vez que você tem que você age de uma maneira tradicional, de uma maneira ocupacional não é o termo, mas quando você age sempre de uma mesma maneira, existe um objetivo por trás daquilo, não é? Este homem, por exemplo, em vidas anteriores, ele tinha sido espezinhado, né? Ele era espezinhado, ele teve várias encarnações como homem, e nessas encarnações, por exemplo, ele sempre conviveu com mulheres, por exemplo, que o espezinhavam, faziam dele gato e sapato. Aqui agora, aquilo estava tão latente dentro do subconsciente dele, através daquela personalidade múltipla, que ele queria devolver às pessoas aquilo que faziam com ele, só que as pessoas que ele encontrava aqui não eram as mesmas pessoas que haviam feito aquele tipo e tinham cometido aquele tipo de atitude com ele. Então ele estava atacando e agredindo aqui pessoas que não tinham absolutamente nada a ver, não é? Então quando nós começamos a cuidar daquela personalidade múltipla dele, ou seja, daquela pessoa que ele foi numa encarnação anterior, que ele começou a perceber, inclusive, aquele cara que viveu lá atrás, que era espezinhado, por que é que aquilo acontecia? Porque nesse universo não acontece, não existe acaso, não há nenhum tipo de acaso, não é? Cada vez que nos acontece alguma coisa aqui, o universo ele é redondo, ele é uma coisa organizada, é uma coisa extremamente orquestrada. Se acontece alguma coisa aqui é porque nós demos causa àquilo. Né? Então, quando você está vivendo um determinado drama, como esse rapaz, por exemplo, quando ele começou a perceber, e nós começamos a lidar com aquele personagem, com aquela personalidade múltipla dele, e aquele sujeito ele começou a perceber que aquilo só aconteceu naquela vida ou duas vidas anteriores, isso já faz algum tempo, porque em outras vidas anteriores ainda, automaticamente era aquilo que ele plantava. Então, tudo aquilo que você planta, você vai colher. Se você planta vento, você vai colher tempestade. Se você faz coisas boas, automaticamente você se torna uma pessoa boa. Você se torna aquilo que você faz. Se você é uma pessoa má, se você age com maldade, se você age com segundas intenções, então você é uma pessoa má. Então você vai se tornar, mesmo que você não seja, mesmo até que você não queira, mesmo que você abomine, você vai acabar se tornando uma pessoa má. Então, palavras bonitas, promessas sedutoras, quem de nós, por exemplo, nunca se viu envolvido em situações como essa, sabe, promessas sedutoras, amizades falsas, aquelas amizades que quando você olha, se de repente você projetar um pouco de luz sobre determinadas pessoas, você vai ver até faces monstruosas que as pessoas têm. Não é? Quando você olha uma pessoa na terceira dimensão, essa pessoa ela pode ser muito bonita, tanto homem quanto mulher, ela pode ter uma aparência bonita, uma feição bonita, mas se você estiver sintonizado dentro do seu processo de intuição, com o seu próprio espírito na quarta dimensão, muitas vezes aquela pessoa que tem uma aparência extremamente bonita, fisicamente, tridimensionalmente falando, você vai vê-la com uma aparência muitas vezes monstruosa, sabe? Muitas vezes com os caninos extremamente expressivos. Você vai ver pessoas com os rostos absolutamente deformados, porque a pessoa não é aquilo que a gente está vendo, humanamente falando. A pessoa é aquilo que ela existe, é aquilo que ela acontece. Né? Então, a forma como nós nos colocamos
perante o universo, perante as pessoas, automaticamente nós acabamos nos tornando visíveis para algumas pessoas. Pessoas que têm clarividência, por exemplo, pessoas que têm uma percepção sensorial maior. Existe um filme chamado O Advogado do Diabo, com Al Pacino, eu acho que é com Al Pacino. É um clássico. Se vocês nunca assistiram esse filme, procurem assistir. O Advogado do Diabo, não é? E vocês vão ver que, de repente, quando a protagonista do filme, ela começa a transcender a fisicalidade dela, ela começa a ver aquelas pessoas que conviviam com aquele homem, que era extremamente poderoso, ela começa a ver aquelas pessoas como realmente elas são. Porque quando você faz pactos demoníacos, não existe demônio, mas só para pegar o gancho, para pegar a ideia. Quando você começa a lidar com seres sombrios, quando você começa a se apegar a seres sombrios, não vai demorar muito, a sua aparência ela vai sendo danificada, ela vai sendo desestruturada. Por isso que muitas pessoas desencarnadas, quando você começa a ver... Só um minutinho, gente. Muitas vezes, você conhece uma pessoa na sua vida recente, na sua vida atual, na vida humana. Mas muitas vezes, quando você sonha, você vê aquela mesma pessoa com feições monstruosas. Você vê aquela pessoa com feições animalizadas. Se você lê sobre espiritualidade, se você já leu os livros do Chico Xavier, por exemplo, eu não li todos, mas eu li alguns, né? Mas se você lê, por exemplo, os livros de... Agora me deu um branco, mas de um psiquiatra brasileiro que viveu por 50 anos, por exemplo, ele foi diretor de um hospital psiquiátrico em Uberaba. Poxa, deu um branco agora, não lembro o nome do homem, mas não importa. Esse homem, depois de desencarnado, ele voltou, inclusive, ao sanatório que ele dirigiu, com a dona Maria Modesto Cravo, com o Odilon Fernandes. Eu lembro o nome de todo mundo, mas não lembro o nome do homem. Olha que coisa louca. Mas, enfim, quando ele voltou, quando ele teve a oportunidade de retornar àquele sanatório que ele havia dirigido por 50 anos, ele viu um sujeito pendurado numa árvore, que quando ele passou, o sujeito gritou: "E aí, velho, você voltou?" E aí ele olhou e ele viu aquele, como se fosse um corvo pendurado numa árvore. E aí, quando ele se dirigiu, e de repente o cara se assustou, porque ele percebeu que agora ele estava sendo visto. E aí, de repente, esse homem, um médico, psiquiatra, aqui agora que eu não me recordo o nome dele, ele disse a ele: "Puxa vida, mas você é muito poderoso, mas você tem essa imagem horrorosa." Não foi isso, mas era mais ou menos isso. Aí o sujeito disse: "Mas eu altero a minha imagem na medida que eu deseje, na medida que seja importante. Assim que eu quiser, mudo." Ele falou: "Então muda agora." E o sujeito começou a entrar em desespero, porque ele não conseguia sair daquela formatação. A formatação animalizada que ele tinha, por exemplo, era a forma como ele vinha desempenhando, vivenciando a existência dele já há bastante tempo. Então, toda pessoa, por exemplo, que age com requinte de maldade, com requinte de crueldade, fisicamente, essa pessoa ela tem uma imagem normal, uma imagem humana. Mas, quando essa pessoa começa a ser vista na quarta dimensão, a visão que se tem dela, muitas vezes, é uma visão tenebrosa, né? Inácio Ferreira, lembrei o nome do médico agora. Então, qualquer livro que vocês comprarem do doutor Inácio Ferreira, vocês vão ter muitas informações muito legais, sabe? Muito abalizadas com relação à espiritualidade. Até porque o Inácio Ferreira ele foi um psiquiatra, ele foi diretor de um hospital psiquiátrico por 50 anos, e quando ele desencarnou, ele continuou atuando dentro dessa área de psiquiatria, dentro da pneumiatria, que é aquilo que a gente chama em apometria, por exemplo, né? Bom, quantas vezes, então vamos lá, então quantas vezes o nosso espírito, ou o seu espírito, sussurrou
nos seus ouvidos, tentando te alertar, e você optou por ignorar. Quantas vezes o nosso espírito diz, cara, não faz isso, cara, tira a mão daí, não coloca a mão aí, não faz isso, não se aproxima dessa pessoa, mas por um motivo qualquer nós optamos por ignorar. Parece que a gente estava caminhando para o precipício sabendo o que estava fazendo. Ou seja, nós caminhávamos para o precipício tendo uma noção exata de que era como se nós quiséssemos de fato aquilo. Sabe, então quando a nossa intuição grita, sai fora, você tem que sair fora. Eu não estou falando isso para você que está me ouvindo, sabe, para Tereza, para Ana Paula, para Eva, não, para Patrícia. Eu estou falando isso para o Palermo. Então quando a tua intuição diz, sai fora, você deve sair fora. Todas as vezes que eu ouvi a minha intuição dizendo, não faça isso, não toque nisso, não se envolva, não se aproxime de determinada pessoa. Todas as vezes que eu me aproximei, por exemplo, contrariamente ao meu espírito, contrariamente àquela voz da intuição, eu acabei me dando mal. E eu estou falando isso em muitos sentidos, especialmente no sentido profissional, né? Porque eu já passei por situações desagradáveis sem ter a necessidade de passar por isso. É que, na verdade, eu compactuei, mesmo que inconscientemente, com uma série de situações, mas eu não posso hoje dizer que eu fui pego de surpresa pelo fulano, pelo ciclano, pela Beltrana. Não, eu não fui pego de surpresa por ninguém, porque por antecipação eu sabia. Eu sabia que aquelas pessoas elas iam me fazer mal, não é? Eu sabia que aquelas pessoas elas estavam chegando no meu campo de existência com uma intenção nada iluminada, nada tão assim agradável. Então agora a pergunta que fica é por que nós nos perdemos tão facilmente através de encantos? Através de ilusão. Por que nós nos deixamos levar tanto pela ilusão, pela ficção? Por que nós nos deixamos levar tanto, por exemplo, pela imagem de uma coisa que no fundo, embora você tenha uma imagem agradável, mas você tem a informação de que aquilo é sombrio? Por que você se deixa levar? Por que de repente você já se deixou levar tantas vezes na sua vida e acabou quebrando a cara? Tantas vezes na sua vida, acabou entrando em situações extremamente desagradáveis, quando de repente você não precisaria ter entrado se você simplesmente tivesse ouvido a sua intuição. Mas, quando nós começamos a pensar na decepção por esse prisma, por esse ângulo, nós começamos a ver a decepção como oportunidades reais de crescimento, sabe? Como oportunidades reais, como se fossem convites para seguir o caminho certo. Ok, tudo bem, você nasceu para fazer esse trajeto, para fazer esse caminho. Aqui você desviou, né? Então, por qualquer motivo, por uma fantasia, por algo que você criou, por uma expectativa falsa que você criou, ao invés de você seguir o caminho reto, você desviou à direita. E aí quando você percebeu, quando você deu 2, 3, 4, 10, 1000 passos, não importa, você percebeu que aquilo ali era uma ficção, você vai continuar a ficção até quebrar a cara, ou você vai voltar até o seu ponto de origem e voltar a trilhar o caminho. Então muitas vezes uma decepção é um alerta que ainda, um segundo, terceiro, quarto alerta que o seu espírito ele está te dando para que você reassuma o seu posto, para que você reassuma o seu caminhar dentro de um processo mais digno, dentro de um processo que de fato esteja de acordo com aquilo que você vem criando há tantos séculos para o seu processo de libertação. Cada encarnação nossa é um caminho, sabe esse caminho? Você nasceu para fazer o caminho de ponto A até o ponto B, mas num determinado momento você se deixou levar, você criou expectativas e você desviou. E aí você tem que voltar e começar tudo de novo. A encarnação, no meu modo de ver, é exatamente isso. Nós estamos encarnando sucessivas vezes justamente porque nós nos deixamos levar pelo canto da sereia.
nós nos deixamos levar pelas expectativas infundadas, falsas, infantis que nós criamos. Então, quando nós criamos uma expectativa, a possibilidade da nossa vida dar errado é bastante grande. Agora, quando nós começamos a criar expectativas em cima de expectativas, aí realmente a gente se perde, se atrapalha, e muitas vezes chega o final da encarnação e você percebe que você não conseguiu se libertar. Então você vai ter que criar um novo personagem, você vai ter que nascer novamente, não é? Você vai ter que utilizar um novo corpo, geralmente sempre dentro daquele mesmo clã familiar, ou seja, aquele mesmo grupo de espíritos nos quais nós estamos atrelados, de repente, há tantos séculos, há tantos milhares de anos. Então, quando nós começamos a pensar dessa forma, a decepção é algo que não mata ninguém, ao contrário. Ela simplesmente, amplia a nossa coragem. Ela nos torna cada vez mais fortes, porque quando você está diante de uma ameaça, você já deve ter reparado que, de repente, você está vivendo uma vida normal, natural, corriqueira, mas de repente acontece com você alguma coisa e você é exigido, é como se o seu espírito te jogasse para cima de um problema. Você tem medo aqui, um medo ali, então você vai fugindo dos seus medos, até que chega um determinado momento em que o seu espírito, ou seja, o universo, ou a vida, ou Deus, seja lá o nome que você queira dar, joga você contra o precipício, e é justamente naquele momento em que você é jogado contra o seu problema, é que você vê muitas vezes o tamanho da força que existia dentro de você. Todos nós temos muitas forças, ou uma força, muitas vezes, descomunal dentro de nós. Só que a gente não sabe, porque a gente não precisa usar. Só que quando nós começamos a fazer bobagem em cima de bobagem, ou seja, criar expectativa em cima de expectativa, quando nós nos damos conta, nós estamos diante de um abismo. E aí você vai ter que aprender a voar. Porque você ou voa ou você morre, não é? Bom, um dado importante. Como nós falamos aqui o tempo todo de expectativas, o que eu noto nas pessoas? As pessoas não são traídas pelas pessoas com quem elas convivem. Elas são traídas pelas pessoas que elas criaram, pelas ficções que elas criaram. Você começa a conviver com uma pessoa agora, a sua intuição diz, olha, cuidado com essa pessoa, porque ela não é o que aparenta ser, mas você cria uma expectativa, uma segunda, uma terceira, porque você quer acreditar que aquela pessoa é legal, e lá na frente ela te trai. Então não foi aquela pessoa que te traiu. Quem traiu você foi a sua expectativa. Quem nos trai, quem acaba nos traindo, é a nossa própria expectativa. São aquelas pessoas que nós idealizamos. Então, quando você está diante de uma pessoa que você julga amar, e se essa pessoa te trai, então é sempre um trabalho um pouco mais doloroso. Agora, quando você começa a perceber que aquela pessoa que você julga amar é uma ficção, porque você não ama aquela pessoa física, você ama aquilo que você acredita que ela seja, fica mais fácil você virar as costas e ir embora. Sabe, existe um ditado antigo que diz, não vale a pena sofrer por quem não vale a pena. Agora, você vai falar, mas você não conhece a minha situação, você não conhece a pessoa com quem eu vivi, nossa, mas essa pessoa tanto faz homem como mulher, não importa. Essa pessoa era assim, 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 de repente, do nada, um dia ela dormiu, quando ela acordou torta, ela acordou desajustada, ela acordou desavisada, ela acordou enfiando o pé na jaca, ela acordou de uma forma completamente diferente, não foi ela que fez isso. É a sua visão, é a nossa visão. Quantas e quantas pessoas, por exemplo, chegaram aqui dizendo, cara, eu fiquei 20 anos casado, ou 20 anos casada, e de repente, de uma hora para outra, a pessoa olhou para mim e falou, quer saber, eu vou embora.
E aí a pessoa tem aquela informação na cabeça, que aquilo aconteceu naquele momento, mas ela simplesmente criou expectativas em cima de expectativas e ela não viu a coitada da pessoa que realmente estava sofrendo. Porque a pessoa não suportava mais aquilo, até que deu um momento em que a pessoa entra num estágio de loucura total e vai embora. Ela não suporta mais, ela larga tudo aquilo e vai embora. Quando alguém trai você, quando alguém faz alguma coisa com você, e esse alguém não é importante na sua vida, você nem dá atenção. E aquele grau de traição, aquele grau de decepção que você vai ter é infinitamente pequeno, perto do grau de decepção da pessoa que você fantasiou, não é? Existe um problema, eu já falei isso em tantas lives, né? Mas vamos continuar falando. Amor não é sentimento, amor é atitude. Então, quando você está diante de uma pessoa e você julga amar aquela pessoa, para analisar se realmente você ama aquela pessoa física, humana, que está com você, ou se você acredita amar aquela pessoa que você acredita que ela seja. Porque existem sempre duas pessoas, não é? Uma vez eu ouvi uma gravação do Gasparetto, onde ele dizia, poxa, um dia eu estou lá num bar tomando uma cerveja, sei lá onde que ele está, em algum lugar em São Paulo, tomando uma cerveja e fumando, e aí de repente entra uma pessoa, nossa, Gasparetto, nossa, mas você bebendo, você fumando, você é um homem santo, você começou a falar uma porção de coisas, e ele com aquele jeitão despojado dele, relatando o fato, veja, a pessoa olhava para o Gasparetto e o via como sendo um homem santo, como alguém que interpretava lá ou dava a possibilidade de vários espíritos se manifestarem como Calunga, né? Então, na cabeça dela, hipócrita, né? Porque isso é hipocrisia. Né? Ela pode beber, ela pode fumar, ela pode plantar bananeira, ela pode cheirar, ela pode fazer qualquer porcaria, porque ela é uma pessoa perdida, mas o outro não. Então, quando uma pessoa olha para você, muitas vezes, em pouquíssimos segundos, ela forma a sua imagem dentro da cabeça dela, e para ela, você é aquilo. Para ela, você não é aquilo que você de fato é, para ela não existe. E isso acontece muito a nível de relacionamento sentimental. Né? Então, confiança, ainda, né? Eu lembro agora de um caso recente, onde uma pessoa me procurou aqui, dizendo, poxa vida, eu não sei o que eu faço, porque a pessoa com quem eu convivo, a pessoa com quem eu estou vivendo já há X anos, essa pessoa me traiu, e ela disse para mim que me traiu, e eu quero saber o que é que eu faço para passar por cima disso, como eu consigo passar por cima disso? Veja, é algo extremamente desagradável, um tipo de situação extremamente desagradável até para você conversar, porque confiança é como um cristal, sabe um copo, uma taça de cristal? Se ela cair e quebrar, você pode até colar, você pode utilizar algum tipo de técnica, onde você deixa aquela taça extremamente bonita, mas cada vez que você olhar para a taça, você vai ver que ela não está normal, que ela não está natural como ela foi criada, ela está quebrada, ela está talhada. Então, esse tipo de situação é muito desagradável. Se realmente você tem um nível de consciência extremamente evoluído, extremamente avançado, então aquela pessoa diz para você, poxa vida, olha, eu te traí, mas foi num momento da minha vida. Então, se você conseguir aceitar isso como sendo uma premissa de verdade, tudo bem, você segue adiante. A questão toda é, cada vez que aquela pessoa atrasar 5 minutos, o que você vai pensar? Cada vez que aquela pessoa fizer alguma coisa que, teoricamente, na sua cabeça louca, seja estranha, o que você vai pensar? Imagina que você acorda de madrugada e de repente a pessoa está lá no celular. Será que você vai pensar que ela está só vendo mensagenzinha boba de cachorrinho, gatinho e periquito? Ou será que de repente você vai pensar, será que ela está falando novamente com aquela pessoa? Sabe, você vai conseguir ter paz? Então, quando há esse tipo de situação, onde há esse tipo de traição, a confiança ela foi quebrada, ela não tem mais como acontecer. A não ser que
você de fato tenha a consciência de que aquela pessoa estava doente, né? Então você não tem como, por exemplo, brigar com uma... Desculpe. Com uma pessoinha de 5 anos que acabou de cometer uma bobagem. Então, há situações que, de repente, esse tipo de decepção, ele pode ser contornado. Mas, no geral, a decepção, quando ela vem, é justamente para te mostrar que aquele caminho terminou. Que ali encerra e dali começa um novo caminho, um novo trajeto. Porque senão, de repente, você não vai conseguir ficar em paz. Então é isso, o que mais? Eu vou falar sobre o pior tipo de traição e o pior tipo de decepção, que é a autodecepção ou a autotraição. Porque o outro te trair, tudo bem, faz parte do jogo, né? Agora, você se trair já não faz parte do jogo. Porque se você diz, eu, a partir de hoje, não coloco mais um cigarro na boca. Eu fumava, há 30 anos atrás, uma média de 4 a 5 maços de Marlboro por dia. Eu não comprava cigarro na padaria de maço, eu comprava de pacotes, né? Eu lembro que naquela época eu ia ao mercado, eu comprava 3, 4, 5 pacotes de cigarro. Então eu tinha pacote em tudo quanto era lugar, em casa, no carro, porque eu fumava, eu era um fumante absolutamente inveterado. Até que um dia eu decidi que eu não iria mais fumar. Eu decidi que eu iria deixar de fumar. E eu decidi deixar de fumar de um dia para o outro. E quantas vezes você já decidiu fazer alguma coisa num determinado momento porque você criou uma expectativa em cima de uma outra expectativa, em cima de uma outra expectativa. Você não criou, você não tomou uma decisão com base em algo extremamente estruturado como você realmente queria fazer. Você criou uma decisão, ou seja, estou tomando uma decisão com base em algo que eu acredito que eu vou fazer. Não dá 2, 3 dias, você dá 2, 3 passos, você vai estar fazendo a mesma coisa. Então, esse tipo de decepção é extremamente ruim, porque cada vez que eu me decepciono comigo mesmo, por exemplo, isso vai formando no meu subconsciente uma espécie de uma casca que eu não consigo me desvencilhar dela. Então, essa sombra que eu vou criando da decepção comigo mesmo, da autodecepção, da decepção com a minha falta de critérios internos, isso vai se estruturando em todos os campos da minha vida, emocional, sentimental, pessoal, profissional. Então, todo mundo pode trair você, menos você. Só que você, geralmente, é a pessoa que mais se trai. Você não quer fazer isso quando você se dá conta você está fazendo. Você não quer mais falar com uma determinada pessoa, porque aquela pessoa você entende que ela é tóxica, de repente tóxica é você, não é? Mas você a está vendo, de repente você está vendo um aspecto seu nela, e de repente você diz, não vou mais conversar com essa pessoa, e daí 2, 3 dias você está procurando por aquela pessoa, você está querendo conversar com aquela pessoa, porque de repente a toxicidade que existe em você se equipara àquilo que acontece com aquela pessoa. Então o pior tipo de decepção mesmo que a gente pode ter, quando nós analisamos a decepção por esse conjunto de vieses que a gente trouxe aqui nessa live, o pior tipo de decepção é quando você se decepciona com você, porque não tem como. Você pode fugir do fulano, do seu clã, do ciclano, do beltrano. Você pode simplesmente sumir do campo, do raio de ação, do raio de visão de qualquer pessoa. Você pode tirar do seu foco determinadas pessoas, mas você não consegue sair do seu raio de visão. Então, quando você está preso em culpas internas, justamente por não ter conseguido corresponder às suas próprias expectativas, esse sim é um tipo de decepção que é difícil de se libertar. E é em cima dessa dificuldade, inclusive eu até criei um procedimento para trabalhar culpas
culpas internas dessa vida, culpa de uma série de outras vidas, só que é uma meditação que está no meu canal no YouTube, que é Palermo JC, @PalermoJC. Caso você não me siga no YouTube, se inscreve lá no meu canal, porque aí você vai ter 8 meditações para pânico e depressão, você vai ter meditação para trabalhar a cirurgia espiritual, para você trabalhar ampliação da consciência. Existe um processo para você poder trabalhar mágoas e ressentimentos, não é? O ressentimento é um veneno que você toma esperando que o outro morra, não é? Então, muitas vezes, quando uma pessoa trai você, ou você se sente traído por alguém, por exemplo, aquilo vai gerar um ressentimento e vai gerar algo aonde você se prende àquela pessoa e você prende aquela pessoa você também. De repente é por isso que muitas vezes a gente vai encarnando e sempre vai encontrando as mesmas pessoas até que a gente consiga se libertar delas. Então você pode ser decepcionado por quem quer que seja, porque aquilo nunca terá um peso tão grande quanto se a decepção for de você para você mesmo. Sei lá, o que eu queria trazer hoje para vocês é esse quadro de ressentimento, de mágoa, de decepção. As pessoas são muito decepcionáveis, né? Todos nós somos, né? Nós nos decepcionamos, mas eu paro para analisar, cada vez que eu me decepciono com alguém, eu não estou me decepcionando com a pessoa em si, mas eu estou me decepcionando com aquilo que eu acreditava que a pessoa fosse, sabe? Então você começa a conviver com uma pessoa, então você coloca todas as suas expectativas, todos os seus arquétipos em cima daquela pessoa e por algum tempo ela suporta aquilo. Só que chega depois de um determinado tempo que ela não suporta mais aquilo, ela não quer mais aquilo. E ela começa a odiar aquilo. E aí você começa a dizer, você me enganou, você me traiu, você me enganou, você traiu a minha confiança, você automaticamente aceitou tudo aquilo que eu colocava para você e agora você não aceita mais? Você é uma pessoa muito má. Quando na verdade a pessoa não suporta mais aquela pseudo-criação que você teve, ou seja, aquela criação, aquela expectativa, aquele conjunto de expectativas que você colocou sobre ela. Então, quando as pessoas chegam aqui no consultório, eu vejo que elas não têm problemas com as pessoas com quem elas convivem, pai, mãe, marido, irmão, patrão, chefe, colega de trabalho. Elas têm problemas com as pessoas que elas criaram. Sei lá, gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso. Então, estou vendo aqui a Juscelene Moura Menezes. Pessoal, eu vou pedir a vocês que estão fazendo colocações, como a Juscelene fez agora e eu consegui pegar, clica aqui no pontinho de interrogação para mim não perder vocês. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Percune Conexão. Quando temos a decepção e acordamos dessa desilusão e não teve a conversa para finalizar esse relacionamento, como podemos cortar energeticamente essa conexão? Isso é um trabalho interno de compreensão que você tem que fazer, né? Isso é um trabalho interno. Não houve o rompimento, não houve a finalização do relacionamento como você queria. A finalização, o rompimento ou o término do relacionamento, ele aconteceu. Agora, como cortar energeticamente? Isso é uma pergunta importante, porque a maior parte das pessoas, as pessoas se separam, as pessoas se divorciam, não é? Elas se separam fisicamente, mas elas continuam presas uma à outra. Você tem que libertar o outro, não é? Como é que nós podemos cortar energeticamente essa conexão? Permitindo que o outro seja feliz. Se você convive com uma pessoa e essa pessoa se diz infeliz vivendo com você e você diz que ama essa pessoa, então você deve exigir até que ela vá embora, que vá embora agora. Mas automaticamente ela vai para esse lado e você vai para aquele lado e você não olha mais para trás. Você vive o agora. Você vive única e exclusivamente o agora. Que, aliás, esse é o grande objetivo, deveria ser o grande objetivo de todos nós, viver única e exclusivamente o agora. Quando a gente começa a lidar com seres extraterrestres, a gente começa a ter uma visão completamente diferente da vida,
do que essa vida humana. Porque um ser extraterrestre, ele não vive, ele não tem passado. Porque ele não vive essa relação de espaço-tempo que a gente vive. Não é? E eles não conseguem, no geral, entender como é que nós somos, a nível sentimental, nós nos prendemos tanto às pessoas e prendemos tanto as pessoas. Então, se você quer cortar energeticamente uma conexão com essa pessoa, é simplesmente você olhar para um outro lado que aquela pessoa não está e você seguir um caminho. Basicamente é isso, não é? Agora, nem sempre você vai conseguir isso sozinha. Talvez, muitas vezes, você possa precisar de um profissional, de um terapeuta, sei lá, de alguém que faça algum tipo utilize técnicas, técnicas espirituais, por exemplo, técnicas holísticas, técnicas integrativas, sei lá o nome que você queira dar. Então pode ser um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, pode, que geralmente psiquiatra já vem com remédio, mas o ideal é um terapeuta integrativo, um terapeuta holístico, que esteja adaptado, que esteja habituado a trabalhar dentro das normas da espiritualidade. Porque aí automaticamente vai cortar o vínculo. Porque de repente o vínculo que há entre você e essa pessoa não é um vínculo desta encarnação. De repente não é nenhum vínculo desta vida atual. Pode ser um vínculo por um tempo muito antigo, sabe, muito anterior a essa existência. Então se você não consegue fazer isso sozinho ou sozinha, eu não sei se você é homem, mulher, não importa. Mas se você não consegue fazer isso sozinho ou sozinha, o ideal é você buscar ajuda. Porque a forma de cortar uma ligação é parar de pensar naquela pessoa, sabe? Aquela pessoa morreu. Eu vi uma frase tão pesada esses dias, em algum canal no Instagram, e eu não lembro exatamente onde, mas era uma frase muito grosseira, bastante grosseira, mas a frase dizia o seguinte: eu não sou seu ex, eu seria seu ex se nós tivéssemos tido filho. Como nós não tivemos filho, então eu não sou nada para você e você não é nada para mim e você não existe e você nunca existiu. É uma coisa muito dura, mas retrata a realidade, né? Como é que eu vou cortar uma conexão com uma pessoa? Ela morrendo, ela nunca tendo existido, sabe? Quando a gente trabalha com terapia de vida passada, quando eu dou cursos de terapia de vida passada, eu ensino as pessoas a fazerem alguns procedimentos no campo espiritual daquela pessoa, onde acontecem algumas ressignificações. Então, na medida que há uma ressignificação em uma vida que uma pessoa teve no ano de 1790, por exemplo, automaticamente muda toda a configuração da história daquela pessoa, e quando chega na vida presente, por exemplo, toda a estrutura da vida dela está diferente. Existe uma minissérie na Netflix chamada Corpus. Eu assisti esses dias. Procura assistir, você de repente vai entender aquilo que eu estou te falando, porque você só vai conseguir cortar energeticamente essa conexão quando você matar essa pessoa dentro de você. É quando ela simplesmente deixar de existir. A Eliane bota assim: se nossa intuição diz para não nos envolver com uma pessoa, como fica a questão de quitação de débitos? A quitação de débitos, ela é entre eu e eu mesmo, sabe, Eliane? Eu não tenho débitos com as pessoas, eu tenho débito com as pessoas que estão dentro de mim. Então vamos imaginar que eu e você, Eliane, tenhamos vivido 1, 2, 3 encarnações anteriores, aonde nós tenhamos nos machucado bastante um ao outro, sabe? Aonde eu tenha machucado a você. Eu não machuquei a Eliane, eu tive atuei de formas muitas vezes não muito legais lá atrás, mas a pessoa a quem eu de fato devo explicação é a mim mesmo, exatamente a mim mesmo. Então essa questão de karma é algo que é escrito a lápis, está vendo esse lápis aqui, ó? Karma não é escrito a caneta, que é difícil de apagar. Karma é escrito a lápis. É
algo que vem acontecendo há séculos ou milhares de anos está escrito a lápis, porque aí você tem a borrachinha que você apaga, e aí de repente você recomeça do zero. Então quando a sua intuição diz corre, Eliane, corre, corre. Aí ela está dizendo aqui ainda, se um narcisista entender que tem esse problema, ele consegue se curar, aquele rapaz conseguiu, pelo menos até onde eu consegui conviver com ele, sim, ele conseguiu. Se você não acompanhou a live desde o início, Eliane, procura assistir, porque ela vai ficar gravada aqui no Instagram. Tá? Mas aquele rapaz, ao que tudo indica, que nós fizemos um tratamento por alguns meses, não é? Mas ele passou sim a compreender, e ele passou a se perdoar por aquilo que ele havia feito, sabe? Porque não adianta, se eu te agrido, se eu te machuco, eu ficar na expectativa de que você me perdoe, se eu não me perdoar primeiro. Então, quando o narcisista entende que ele está fazendo alguma coisa que é absolutamente contrária às leis divinas, às leis universais, e então ele rompe, mas ele rompe a partir dali. Ele não consegue alterar aquilo que ele já viveu. Então ele consegue se curar. A cura significa modificação de atitudes, modificação de posturas. E aquele rapaz conseguiu sim. E no decorrer desses anos todos, 25 anos que eu atuo como terapeuta, muitas pessoas, é que eu não vou me recordar agora de casos, mas muitas pessoas que conseguiram compreender essa nossa colocação, sabe, conseguiram compreender a conotação que nós estamos dando ao tema decepção, as pessoas que conseguem de fato entender que existe uma estrutura espiritual, que existe um quadro espiritual a ser sanado, curado, e essa pessoa se predispõe àquilo, aí a cura acontece. A Elza, olá, boa noite, gostaria de fazer uma consulta, mas no momento não estou com condições, mas assim que puder. Elza, será sempre muito bem-vinda, tá bom? Eu estou à disposição sempre, estou aqui, enquanto eu estiver por aqui eu estou à disposição. A hora que eu for embora daqui, aí não adianta que eu não vou olhar para trás, de jeito nenhum. Mas você pode, Elza, participar dos atendimentos que nós realizamos todas as segundas-feiras, que é absolutamente gratuito. Se você não souber como, manda para mim uma mensagem, que aí eu te passo um tutorial. Aliás, eu vou até fazer uma outra live para explicar aqui no Instagram as pessoas que passam pelos nossos atendimentos às segundas-feiras. A maior parte das pessoas, elas colocam o nome, mas elas não conseguem entender exatamente o que acontece ali. As pessoas que me mandam mensagem, eu ainda mando um vídeo, um link de um vídeo que eu tenho no YouTube, para elas poderem compreender o objetivo desses atendimentos nas segundas-feiras. Aí a Eliane me pergunta, como não se conectar com um narcisista? Como se fortalecer? É se amando, Eliane. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, milésimo eu. As pessoas acham, quando a gente fala isso, por exemplo, que isso é um egoísmo. Nossa, essa pessoa é egoísta, ela só quer saber dela. Se realmente, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, milésimo eu, entre eu e eu mesmo, sim, isso é uma coisa ruim. Agora, se eu tenho a consciência de que eu estou me estruturando, me fortalecendo, e isso está gerando toda uma movimentação diferente com relação às pessoas com quem eu convivo, ou seja, eu estou distribuindo, dividindo coisas melhores com as pessoas, aí está valendo a pena. Então, como é que você não se conecta com um narcisista? Gostando de você, se amando, não é? Você se ama, Eliane? O que você fez por você hoje, Eliane? O que você fez por você na última semana? O que você fez por você nos últimos 6 meses? O que você fez por você no último ano, na última década? Cada vez que eu pergunto isso para um paciente, geralmente, quando é mulher principalmente, eu vou ao cabeleireiro, eu vou para a academia, eu cuido do meu corpo, eu cuido das unhas, sabe? E nada disso é importante, porque isso tudo acaba. Tudo isso acaba. Então, o que é que você tem feito por você, Eliane? O quanto você gosta de você? O quanto realmente você se ama? O quanto você consegue compreender o significado de amor? Que amor é um conjunto de atitudes de você para você mesma. Porque se de fato você compreender isso de uma forma integral, aí automaticamente você não vai se conectar
com esse narcisista, você vai conseguir se desvencilhar dele com uma certa facilidade. Deixa eu ver, parece que tem mais uma pessoa aqui. Não, acho que é só isso. Eu acho que é só isso. Bem, pessoal, se eventualmente vocês fizeram alguma pergunta e eu não consegui responder, porque não clicaram aqui no pontinho de interrogação, por favor, copia essa pergunta e cola nos comentários abaixo que depois eu vou responder. Agora, se não quiser fazer esse comentário de forma pública, manda uma mensagem no direct que eu vou responder do mesmo jeito, tá bom? Eu agradeço a todos pela participação, muito obrigado por terem participado, fiquei de fato bastante feliz por isso. Se vocês puderem, por favor, se gostaram especialmente do conteúdo, compartilhem essa live, esse vídeo que vai ficar gravado agora com outras pessoas, deixem o seu like para que o algoritmo entenda que isso é algo que de fato pode te auxiliar. E deixe aí seus comentários, porque esse conjunto de situações, né? O fato de você compartilhar, deixar seu like e escrever alguma coisa, para o Instagram, por exemplo, o que importa é isso, ou seja, aquilo está servindo para alguém. Então todo mundo que faz live tem que ter por objetivo auxiliar o outro que não tem o mesmo campo de visão que ele tem. Tá bom? Gente, muito obrigado a todos pela participação e eu vou deixar essa live gravada aqui no Instagram. Qualquer dúvida, por favor, escrevam aí no meu direct que eu respondo para vocês. Uma boa noite para vocês, até a próxima semana, até a semana que vem. Tchau, gente.